Bom sábado. Título da lição e verso, quem me ajuda? E ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Ok. O verso que abre a lição é proposital, ele de maneira bastante plena resume o livro, quase em termos de essência do livro de Efésios. Esses dois versos, 9 e 10 do capítulo 1, tem essa propriedade aí de resumir bem o livro na sua essência. Ou seja, o livro de Efésios é, em sua centralidade, uma apologia ao Cristo e ao Cristo em todas as suas dimensões no processo da redenção. O Cristo da cruz, o Cristo da ressurreição, o Cristo da soberania e plenitude da divindade, o Cristo da proximidade e do convívio. A essência da carta aos Efésios se deposita sobre o papel de Cristo, a função de Cristo, a atuação de Cristo e o resultado dessa atuação no que diz respeito ao comportamento humano, à ética humana. O livro de Efésios resume bem isso e esses dois textos servem bem como abertura, escolha proposital do autor. Estamos começando uma lição, terminamos aí uma lição profunda e longa no sentido de quantidade de temas e assuntos, que foi a lição das 3 mensagens angélicas. Apesar do texto ser curtinho, Apocalipse 14, 6 a 10, como o texto principal, apesar do texto curtinho, tinha muito conteúdo ali, e a gente terminou esse processo na semana passada. Na lição de agora, a gente começa o estudo de um livro, exaustivamente o estudo de um livro, é uma lição de caráter aí exegético, de caráter hermenêutico, vamos percorrer aí todos os textos, as estruturas dos 6 textos de Efésios. Esse vai ser o nosso percurso para o trimestre. E aí a grande pergunta que sempre fica é: como é que é possível um trimestre inteiro a gente estudar um livrinho tão pequenininho? Mas tem muito conteúdo aí, típico de Paulo, muito conteúdo nessa carta. A lição de hoje é uma introdução, obviamente, ainda não é a lição que vai tratar do tema de Efésios, é uma lição de contexto. E o contexto dessa lição traz 2 coisas que a gente deveria ter em mente ao ler Efésios. Um deles é o que o autor escolheu. O autor escolheu não entrar na dificuldade ou na discussão da questão da carta em si, em relação à sua destinação, que é talvez o evento mais dificultoso ou polêmico da carta aos Efésios, que é a discussão de para quem essa carta foi escrita. E a razão óbvia é que os 2 textos iniciais da carta de Efésios não fazem parte dos manuscritos mais antigos que a gente tem disponível, da carta aos Efésios. Ou seja, a carta não tem endereçamento na estrutura mais antiga que a gente tem de conhecimento da carta. O texto que a gente encontra aí nos versos 1 e 2, que acrescenta ali o fato de que a carta aos Efésios, ou aos membros em Éfeso, ela não faz parte do original. Então, isso gera, obviamente, ao redor da carta, uma série de discussões. O autor caminhou à margem disso, propositalmente, para não entrar no mérito da questão, mas é interessante observar isso por algumas questões que ao longo do estudo da carta a gente vai percorrer. Então, vou primeiro olhar a abordagem que o autor faz de relembrar para a gente o que é Éfeso, qual é o contexto de Éfeso. E embora a gente possa discutir que a carta não tenha sido escrita aos Efésios, o contexto grego presente nas igrejas da Ásia, nas igrejas da Ásia Menor, ainda assim é persistente. Ou seja, independente de para quem a carta tenha sido escrita, o contexto é importante. Então, pensando em Éfeso especificamente, o que era a cidade, o que era o contexto da cidade de Éfeso, porque esse contexto, de alguma forma, é importante para a gente. Lembra que Paulo é um apóstolo escrevendo para gentios e pastoreando a igreja gentílica. Ele surge neste contexto. Paulo era um perseguidor de cristãos que se converte ao cristianismo, mas tem no seu background, na sua estrutura de formação, todas as competências necessárias, tanto para a profundidade do lidar com o mundo filosófico grego e greco-romano do seu tempo, quanto tem a autenticidade no sentido da sua origem. Paulo é, ao mesmo tempo, um judeu estrito, tanto que ele bate no peito, contestando alguns dos fariseus do seu tempo, levando estes ao conflito de que eu estou procurando alguém que seja mais estritamente cumpridor dos ritos farisaicos do que eu. Se tiver um, se levante.
Ou seja, Paulo não tinha medo de dizer isso, porque ele sabia bem o quanto na tradição judaica ele havia sido arraigado, criado, até por conta da carreira que ele percorria dentro do Sinédrio. Mas Paulo também era romano, era um cidadão romano de nascimento. Daí o Paulo de Tarso, ele é um cidadão romano, tanto que ele levanta essa questão em um dos seus processos de aprisionamento, quando ele está sob ameaça e faz a pergunta: é lícito fazer isso com um romano que não foi nem levado a julgamento? E aí o pessoal acorda, pera lá, mas você é cidadão romano, e recuam do processo. Mas também Paulo é educado na filosofia grega. Ele é aluno da escola de Gamaliel, que na sequência está dentro do modelo da escola aristotélica. Ou seja, Paulo guarda os elementos necessários para conversar de maneira adequada, de maneira bastante precisa, com o mundo gentílico. Ele não é escolhido, o apóstolo, à toa. E a gente se somar Paulo e Barnabé, aí a gente tem mais uma questão importante no ministério aos gentios. Basta olhar um pouquinho da história de Barnabé e a gente entende isso. Quando a gente olha esses dois sujeitos, ou olha Paulo em específico, entender Paulo escrevendo passa a ser uma coisa interessante quando ele está conversando com gentios. E daí vem a questão do pano de fundo da região da Ásia Menor, e em particular a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade grande para os moldes da época, em termos de quantidade de habitantes. Você pensar numa cidade aí de 250 mil habitantes, não é uma cidade pequena. Para os moldes de hoje, também não. Se a gente considerar aí que 4 mil dos municípios, um pouco mais, quase 4.500 dos municípios brasileiros, tem menos de 50 mil habitantes. Ou seja, 250 mil habitantes é uma cidade grande. É uma Hortolândia. Né? Para a gente ter uma dimensão aí de quantidade de gente, volta no tempo 2.000 anos na história e é bastante gente. Portanto, é uma cidade pujante, é uma cidade de comércio, é uma cidade de riqueza, tem um baita mercado, um mercado de distribuição de produtos em Éfeso, e o berço de uma questão cultural religiosa, que é o templo a Artemis ou a deusa Diana. Depende de qual cultura a gente está olhando, se a grega ou a romana. Mas o fato é que aquela cidade é uma cidade de romaria, para usar termos que a gente conhece hoje. É uma cidade para onde se dirigem pessoas que querem visitar esta questão em peculiar, que é o templo a Artemis, que não era um templo qualquer, era um templo muito bonito, é só olhar as descrições, o autor traz algumas coisas dessa descrição na lição, trouxe algumas coisas dessa descrição na lição dessa semana. Portanto, uma cidade que, além das questões comerciais, guardava questões culturais fortes arraigadas à religiosidade da época. Algo que não é diferente quando a gente olha um circuito de igrejas que o livro de Apocalipse traz à cena. Então é legal observar Éfeso a partir de um outro circuito que caminha em paralelo. Quando a gente abre as cartas de Apocalipse, dois capítulos iniciais, depois da introdução, capítulo 2 e 3, a gente vê lá 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor. Qual é a referência dessas cartas, lembra? Nós temos a última, Laodiceia. Qual é a primeira? Éfeso. É uma coisa interessante observar isso quando a gente compara os textos. A região abordada nos textos de Apocalipse guarda a essência da cultura greco-romana, principalmente grega, daquele tempo. E olhar como começa a carta e quando termina a carta lá no texto de Apocalipse, ou seja, Éfeso e Laodiceia, é uma coisa também peculiar, também curiosa de observar. As características presentes em Éfeso, de alguma forma, circulam aquelas mesmas cidades. E parte dessas características são tomadas as advertências ou conselhos dados ao modelo das cartas de Apocalipse. Portanto, quando a gente olha o livro de Éfeso, entender esse contexto cultural, econômico, social do mundo da época é importante para entender algumas das coisas que estão sendo, na parte primeira da carta, abordadas no sentido doutrinal. A carta aos Efésios está dividida em 2 blocos bastante nítidos. Do capítulo 1 ao 3, se você observar a carta, ela tem uma essência doutrinal, cujo ponto central de ancoragem é a pessoa de Cristo no seu processo de redenção. Quando você vai para a segunda metade da carta, embora não haja essa divisão na carta, você percebe a mudança de abordagem, embora
a interligação com o modelo doutrinal ela é sempre presente, ou seja, não é uma carta separada ou um assunto. Agora eu vou virar a página, vou mudar de assunto. Não, ele faz uma conexão dessa base doutrinal e flui para uma segunda parte da carta, que é a descrição ética. Então, dos capítulos 4 ao 6, você vai encontrar abordagens que tenham a ver com comportamento dos cristãos, resultantes dessa base doutrinal. Ou seja, o que Cristo fez produziu este efeito. O que Cristo faz deveria ser visto no comportamento dos cristãos dessa forma. Então, essa é uma outra coisa interessante no observar da natureza da carta. O que mais a gente tem aí de importante nesse percurso que o autor faz? O autor criou um esboço, e é bem interessante esse esboço, eu dei conselho aí na prévia da lição na semana passada, de que a gente tomasse atenção durante a semana para fazer essa viagem por dentro da carta, era uma carta curtinha, então fazer essa viagem seguindo o esboço, acho que está na lição de terça-feira, eu acho, ou segunda, não lembro agora, é terça-feira, seguindo aquele esboço, porque você teria uma visão geral da carta a partir dos tópicos do esboço. Isso era muito legal antes de estudar o trimestre inteiro. Então, quem teve a oportunidade fez, quem não teve, hoje à tarde, ao longo do sábado, se tiver chance, dá uma lidinha na carta de Efésios, seguindo aquele esboço que o autor preparou, que está bem ajustadinho, divididinho, é interessante de seguir o modelo. No observar dessa carta, quando a gente percorre a carta por inteiro, algumas coisas vêm à tona. Então, a segunda parte das coisas que o autor fala quando traz a questão da igreja de Éfeso à tona é o que aconteceu com Paulo nas visitas a Éfeso. E aí duas coisas chamam a atenção. Uma delas, o conflito, por conta das questões culturais. Lembra? Tinha um sujeito que vendia artefatos e coisas que lembravam a deusa Diana, mais ou menos como a gente encontra quando vai daqui para a região lá onde o Breno mora. Antes de chegar lá, a gente passa num outro lugar chamado Aparecida do Norte. E ali, se você entrar um pouquinho na cidade, tudo que está ali respira Romaria. Respira os artefatos, as lembranças e as coisas típicas de quem vai para uma cidade como aquela para guardar as suas tradições religiosas, no caso ali, o catolicismo. A cidade de Éfeso não é diferente, e alguém levanta-se contra os ensinos de Paulo e dos cristãos em particular, no sentido de que eles estavam provocando prejuízos no comércio local. Vocês viram isso em Atos 19, se a minha memória não estiver me traindo, dentro do contexto do conflito que se estabeleceu ali. Por fim, aquele conflito resultou em nada pela percepção de alguém que se levantou com um argumento em contrário, e argumento sólido o suficiente para dissolver uma assembleia e retomar a discussão naquilo que seria o rito usual, um julgamento de fato, uma condição adequada de avaliação dos impactos verdadeiros ou falsos daquilo que estava sendo levantado como acusação. O que mostra algumas coisas sobre as pessoas daquela região. Ao mesmo tempo que levantes eram possíveis, e a gente vê vários levantes ao longo do ministério de Paulo em cidades diferentes, alguns até que foram as vias de fato, tentando apedrejar Paulo e coisa do gênero, mas a gente também vê o rigor, e quando levantada a questão, era tomado nas questões do rito de juízo, do rito de julgamento, do rito de análises filosóficas, para que alguma coisa fosse levantada como sustentável no modelo teórico. Por que é interessante observar isso? Porque Paulo faz isso, tanto na carta aos Efésios quanto em outras das suas cartas. Ele está preocupado em fundamentar aquilo que ele diz. E daí a estrutura da carta aos Efésios. A estrutura da carta mostra essa fundamentação. Começa por uma questão geral conceitual, vai aprofundando essa questão conceitual, cria todo o fundamento doutrinal para aí poder falar da prática. Ou seja, ele está seguindo, até certa medida, a estruturação do pensamento típica dos modelos gregos. Tá? Mais particularmente, típica do modelo aristotélico. Tanto que, se a gente olhar na cultura, vimos isso na lição do trimestre passado, na questão dos enganos do período medieval, na cultura do cristianismo medieval, a estruturação doutrinal do período medieval tem dois gregos como pano de fundo. Na primeira versão doutrinal, Platão, com Agostinho, e na segunda versão sistemática da teologia, Tomás de Aquino, Aristóteles. Não é diferente quando você olha a maneira de Paulo escrever. Embora Paulo não cometa o erro do sincretismo religioso do período medieval, ele usa a estrutura do pensamento para poder escrever para o seu público.
Então, essa é uma outra coisa interessante de observar quando a gente estiver estudando a lição do trimestre, de que há muito de estruturação dessa lógica de pensamento grego nos textos abordados de Paulo. Dentro dessa questão, então, isso é importante de também perceber na forma institucional. Só que tem uma coisa que também aparece no levantamento da história que o autor traz para a gente, de pano de fundo. Quando você vira Atos 19 para Atos 20, você percebe uma coisa interessante acontecendo. Vai perceber que na terceira viagem de Paulo há um tempo maior, um tempo alongado de permanência lá. Você vai perceber também, principalmente no caso de Atos 20, que há uma conversa bastante pessoal de Paulo com um grupo específico da igreja de Éfeso, os anciãos. O que mostra que o relacionamento de Paulo com Éfeso não é superficial. Não é uma viagem de passagem, olha, oi, tchau, estou indo embora. Não. Em Éfeso, Paulo permanece tempo suficiente para conhecer as pessoas de forma próxima. E isso é uma das coisas que suscita, então, a outra parte da discussão, de uma lição introdutória como a nossa, que é a percepção de que a carta aos Efésios é uma carta impessoal. Algo que não é comum em Paulo. Todas as cartas que você vê de Paulo, ele tem motivação para a escrita, ele tem direcionamento na sua fala para problemas específicos da igreja local, ele chega a citar pessoas da igreja local com quem ele está tendo conflito ou abordagens dessa natureza. Ele aponta para questões muito específicas doutrinais que de alguma forma precisam ser revisitadas naquela igreja local, mas na carta aos Efésios não tem isso. Se você retirar o verso 1 e 2 da carta, a impressão que você pode ter da carta, numa leitura um pouco mais apressada, é de que a carta talvez nem tenha sido escrita por Paulo. Porque não é o estilo dele, usual, em cartas, a escrita aos Efésios. O que reforça a questão da discussão, ou seja, amplia o debate a respeito do direcionamento da carta. E embora isso seja uma questão marginal, não vai fazer diferença nenhuma para a gente no sentido do estudo ao longo do trimestre. As curiosidades ao respeito disso são interessantes para algumas questões. Primeiro, se a carta de fato não foi escrita aos Efésios, a gente passa a ter lá no texto de Colossenses, no capítulo 4, uma questão importante que aparece lá. Se você observar no texto de Colossenses, no capítulo 4, lá no finalzinho, você vai encontrar que há um recado de Paulo à igreja de Colosso. Qual é o recado? Vocês receberam uma carta, leiam essa carta entre vocês e depois enviem para os seus irmãos em Laodiceia. E peguem a carta que está com seus irmãos em Laodiceia e leiam entre vocês. Mas você não tem no texto bíblico uma carta escrita à Laodiceia. Essa é uma primeira questão interessante. A segunda questão interessante é que quando você compara o livro de Efésios e lê em paralelo com o livro de Colossenses, você vai descobrir que a similaridade é impossível de não ser vista. Alguns chegam a dizer que vários dos textos da carta aos Efésios, você pegando 2 versos, você tem um reproduzido em Colossenses. É como se Colossenses fosse a condensação da carta maior, que é a carta aos Efésios. Ou seja, a carta aos Efésios, ela amplia o tema, a carta aos Colossenses, ela é super objetiva. E aí faz sentido o porquê Paulo teria dito, troquem as cartas e leiam entre vocês. Aqui está a ampliação do tema, aqui está o reducionismo do tema. Essa é uma coisa interessante quando a gente compara as duas cartas. É evidente que as duas cartas têm similitudes inegáveis. E não é pelo fato de que Paulo não tenha citado temas semelhantes aos de Colossenses ou de Efésios em outros momentos, em outras cartas, mas nunca nesse nível de intensidade, a ponto de você encontrar aí do pacote de 155 versos, 75 reproduzidos no outro livro, de forma direta. Ou seja, tem uma conexão entre esses dois textos. E isso só aumenta a discussão, obviamente, de que a carta perdida ou a carta desconhecida lida em Laodiceia seja a carta aos Efésios. Somado ao fato de que a carta não tem endereçamento nos textos mais antigos e que até o período
de segundo e terceiro século, você vai encontrar os grandes pais da igreja daquele tempo dizendo que a carta não é aos Efésios, isso só aumenta o debate. Ou seja, essa é uma coisa que a gente só vai resolver quando chegar lá no céu e perguntar para Paulo, afinal de contas, a carta foi feita para quem? Mas, independentemente, a gente não consegue sustentar, pelo menos escrituristicamente e historicamente, que a carta seja aos Efésios, se a gente for ser rigoroso na apresentação histórica. O que gera para a gente algumas questões. E aí, por que entrar nessa polêmica? Não para ficar especulando se a carta foi ou não. Mas é que se ela não foi, duas coisas chamam a atenção. Número um, ela pode não ter sido escrita a Laodiceia, até porque, quando a gente olha Colossenses, o texto que está lá, não diz que tinha uma carta escrita para Laodiceia, mas que tinha uma carta em Laodiceia que deveria ser lida aqui. O que significa que a carta aos Efésios pode não necessariamente ser uma carta endereçada a alguém, especificamente a Laodiceia. Pode ser uma carta circular, uma carta que foi escrita como uma carta genérica a toda a cristandade, se a gente lembrar quando ela foi escrita. A carta aos Efésios diz lá que ela foi escrita quando Paulo está preso. Dentro deste contexto, há questões importantes de manutenção da igreja que faria sentido numa carta aberta e não numa carta endereçada. Ou seja, a carta poderia ter sido escrita a priori sem endereçamento direto, para circular entre as igrejas da Ásia, com a essência do pensamento de Paulo que estava presente em todas as cartas que ele já havia escrito. E isso faz todo sentido quando a gente olha a abrangência do livro de Efésios. O que também é interessante quando a gente observa, se pensarmos numa carta universal, ou seja, que extrapola o tempo, que ultrapassa a linha do tempo. E isso seria muito interessante quando a gente observa a conexão, não que tenha sido intencional, mas a conexão entre o texto de Efésios e a mensagem essencial das 7 cartas do livro de Apocalipse. Principalmente se lembrarmos que ela começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Aí seria bastante curioso, ainda que homilético, bastante curioso olhar para a carta aos Efésios dessa forma. Por quê? Porque ela ultrapassaria o tempo e faria todo sentido para nós, em Laodiceia, no sentido espiritual das cartas de Apocalipse, lermos a carta aos Efésios. Como se fosse uma carta que ultrapassou a linha do tempo e chegou até os nossos dias como uma mensagem especificamente para nós. Não que tenha sido escrita assim, e nem que haja essa conexão no sentido direto, mas pelo menos no sentido homilético, cria um desenho bastante interessante e bonito da leitura da carta aos Efésios. Ou seja, ler a carta aos Efésios mais do que uma leitura pensando na conexão de cultura do tempo grego, desliga um teco disso e leia a carta aos Efésios pensando que você e eu somos Laodiceia. Não a Laodiceia daquele tempo, mas a Laodiceia no sentido espiritual da descrição de Apocalipse. Isso traz para a gente uma proximidade ao texto de Efésios. E por isso eu gosto de olhar essa questão histórica na carta. Porque se a gente faz isso, muitos dos conselhos que estão ali vão criar uma conexão direta com coisas que estamos vivenciando hoje, seja dentro da igreja, seja ao nosso redor na cultura do mundo, principalmente nós que vivemos no mundo ocidental, que tem como pano de fundo do pensamento lógico e estrutural a cultura grega. E aí minha dica de, ainda que a gente não possa fechar essa questão, é muito interessante observá-la dessa maneira. Porque a carta passa a ser uma carta para nós, de alguma forma, com uma ligação direta, universal. Tá? O que mais é interessante observar aqui dentro dessa discussão? Se essa carta, de alguma forma, tinha conexão com a igreja de Laodiceia, e aí tem algumas histórias, como eu falei, histórias que a gente nunca vai conseguir sustentá-las de maneira completa, a menos que voltasse no tempo e pudesse assistir a cena de fato, mas algumas histórias interessantes que são levantadas também nesse debate. Uma delas é o fato de que a carta, se for de fato endereçada a Laodiceia, pode ter a alteração para Éfeso numa condição de que a igreja de Laodiceia perdeu o rumo. A igreja de Laodiceia deixou de representar adequadamente a Cristo. E com o passar dos anos,
retiraram o endereçamento à Laodiceia e recolocaram o endereçamento a uma outra igreja. Alguns até sugerem que o próprio grupo de Éfeso tenha pedido uma cópia da carta, dado o modelo de conteúdo presente na carta, sendo um conteúdo bastante intenso de Paulo. E com o passar dos anos, acabaram incorporando um novo endereçamento à carta. Seja qual for a história verdadeira sobre tudo isso, o fato é que, de alguma maneira, as mensagens dessa carta chegam até nós com advertências importantes. E aí eu vou, em função disso, só voltar à introdução geral da lição. Se você voltar lá à introdução, depois que passa aquela parte mais institucional de programa de missão, etc., vem a introdução à carta propriamente dita, a partir da metade da introdução. Se você tiver com a tua lição, é só voltar lá na capa, logo depois da capa na introdução. Tem ali um título assim, Efésios, como seguir Jesus em tempos difíceis. E dali para frente vem o resumo geral da lição. Deste resumo geral da lição, o que eu queria destacar? O esboço geral. Tem o esboço específico, que é aquele que eu falei para vocês, pega a lição de terça-feira e se não leu ainda, faz essa leitura geral, mas tem um esboço amplo, que é o esboço temático, que está aqui na introdução da lição e vale o olhar para ele. Paulo desenvolveu 4 grandes metáforas para a igreja nesse contexto. Quais são elas? Primeiro, a estrutura da igreja, os membros da igreja compõem o corpo de Cristo. Porque é interessante observar a carta a partir dessa perspectiva, dessa metáfora que Paulo constrói. Ao falar de corpo, ele está falando de várias questões presentes em vários outros textos dele. Quem é o cabeça do corpo? E ele usa essa referência, o cabeça. Quem é ele? Cristo. E o corpo tem muitos membros. É necessário que esses muitos membros vivam em unidade. E essa unidade demonstra que são corpo de Cristo. Essa é a primeira grande metáfora que a gente vai encontrar nessa abordagem. A segunda metáfora que ele faz é: eles são um templo vivo. E essa estrutura faz conexão com uma série de outros elementos paulinos, por exemplo, os de Romanos. São elementos interessantes da gente lembrar. Textos de Paulo, em várias das suas questões, inferem que somos templo. Por exemplo, somos templo do Espírito Santo. Apresentamo-nos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estas referências, tanto ao templo quanto à forma de apresentação dos que são templo, trazem coisas bonitas de discussão. Uma dessas coisas bonitas é a gente lembrar que somos templo e templo não existe mais. De novo, eu vou extrapolar um pouquinho só o desenho bíblico, sem estabelecer doutrina nova, nada disso, mas só para extrapolar, para a gente ver as representações interessantes disso. Na cultura israelita, nós tínhamos templo. Num templo, Deus fica dentro dele e os membros ficam fora. Inclusive fora do pátio. Ao redor do templo, onde Deus habita. Só o sumo sacerdote entra lá. Só os sacerdotes entram lá. Quando a igreja muda o seu contexto, em função da rejeição à missão que Deus tinha planejado a Israel, e Israel rejeita essa missão, percebe que há uma inversão. Para onde vai o templo? Nós somos o templo. Portanto, onde Deus vai habitar? Em nós. E o que vira a igreja? A igreja deixa de ser templo. A igreja é a reunião de vários templos. Entende? É uma metáfora interessante quando a gente olha essa expressão, templo vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Templo vivo. São conexões interessantes da estrutura de Paulo. E somos vivos. Porque o Espírito Santo não habita corpo morto. O que significa que, sendo vivos, o que é apresentar-se em sacrifício vivo? É a entrega à missão. Lembra? Compreendendo o que é o sacrifício de Cristo, o que é a ressurreição de Cristo, o que é a missão de Cristo, isso resulta em um comportamento ético, é a segunda parte da carta. E esse comportamento ético é a manifestação viva de que Cristo vive em nós. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em nós. Conexão com vários textos de Paulo, a gente vai ficar lembrando disso o tempo inteiro quando lê Efésios. A gente não pode ler Efésios sem a conexão com o resto de Paulo, porque Efésios é o suprassumo de tudo que Paulo escreveu. Então, isso é interessante de manter. A terceira metáfora que Paulo usa nesse mesmo contexto é somos a noiva de Cristo.
E, de novo, é impossível não fazer conexão com uma série de outras referências, de Paulo e dos evangelhos, principalmente. E do livro de Apocalipse, inevitável. Então, essa também é uma questão importante nas metáforas. Por quê? Há uma cerimônia prevista de casamento. Volte lá a Mateus 24 e 25 e leia com calma outra vez. Principalmente uma das parábolas que está lá, que é a parábola do noivo, a parábola das virgens. E conecta com o que Paulo está escrevendo aqui e amplia a percepção da metáfora. Então, hashtag fica a dica, né? Quando estiver lendo Efésios, não se esqueça. Não está fora de contexto, não está livre de contexto. Efésios está integralmente ligado a todo o resto. E isso é interessante de observar. Daí a importância daquela questão que eu levantei, fora da polêmica, mas dentro da polêmica, de se a carta é uma carta universal ou uma carta escrita lá Odisseia, faz todo sentido lê-la hoje, conectando todo o evangelho, de Mateus a Apocalipse, com essa estrutura. E por último, qual é a última metáfora que ele usa? Somos exército de Cristo. E também não dá para deixar de conectar isso com várias das abordagens de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Lembra a história? Temos uma armadura. Todas essas questões ligadas a essa figura, a essa metáfora de Paulo, somos exército de Cristo, elas vêm à tona. Para lembrar quais são os componentes de um soldado de Cristo, quais são os efeitos do uso desses componentes, o capacete, a armadura, a espada, lembra? Quais são os efeitos do uso disso na missão de Cristo? E o que significa ser soldado nesse exército? O que significa que existe também uma guerra, o que é impossível de desconectar da guerra manifesta em Apocalipse 12. E da guerra manifesta em Apocalipse 14, objeto de estudo nosso na lição do trimestre passado. Ou seja, vimos a essência da guerra no trimestre passado. Agora vamos entender quem é o soldado dessa guerra. Vamos entender quem é o sujeito que participa da guerra, você e eu. A carta aos Efésios também traz isso à tona. Ou seja, resumindo tudo isso, qual é o desafio que a gente tem para esse trimestre? O desafio primário é a compreensão textual, exegética da carta. Mas o desafio principal não é este. O desafio principal é o que essa carta diz para mim no século 21. O que essa carta tem a ver comigo, que estou vivendo, ainda que metaforicamente, a Laodiceia, para quem essa carta pode ou não ter sido escrita, mas que está no contexto da discussão. O que essa carta diz para mim, enquanto prática, enquanto conceitos, para esse momento específico da história. Ou seja, ela casa bem com a provocação do trimestre passado, que mostrou qual é o tempo em que vivemos. A carta aos Efésios mostra o que fazer nesse tempo em que vivemos, no sentido devocional, no sentido doutrinal, no sentido ético, no sentido de missão. E é isso que vamos ser provocados ao longo da leitura dessa carta, da releitura dessa carta. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo para vocês e para mim. E que esse percurso seja um percurso gostoso, como quase sempre é. Quase sempre brincadeira, né? Sempre é quando a gente é provocado a ler Paulo. Apesar da provocação de Pedro de que Paulo escreve difícil, e ele não estava mentindo quando disse isso, ler Paulo é sempre uma coisa agradável, porque Paulo nunca deixa a gente quieto. Paulo nunca deixa a gente sossegado, ele sempre vai tocar nas feridas que precisam ser tocadas, de jeitos às vezes agradáveis, de jeitos às vezes não tanto, mas é muito legal, muito gostoso ler Paulo. Então, espero que tenhamos um trimestre gostoso, estudando juntos essa lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque terminamos um trimestre numa lição muito preciosa que nos coloca no contexto adequado e no contexto preciso no momento em que vivemos, mas também entendemos que para sobreviver a esse contexto é necessário uma vida que reproduza aquilo que vamos aprender ao longo desse trimestre, revisitando a carta aos Efésios. Dá, Senhor, que o teu Espírito nos ilumine, para que cada um desses textos encontre mais do que questões conceituais, questões práticas e abordagens de transição na nossa vida, para que possamos cumprir adequadamente a missão e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, porque confiamos nos méritos de Jesus e em nome dele que oramos. Amém.